E para a gente também não perder tempo, vamos para a informação bombástica aí da noite. Eu até tinha. Não deu tempo de atualizar o banner, né? Que o Shakhtar enviou uma proposta de 50 milhões de reais por Lucas Ferreira, vou colocar aqui na tela. E aí, Gabriel, eu queria saber de você. Essa informação, como que tudo isso aconteceu? Foi de um dia para a noite? Isso já estava sendo trabalhado? E se de fato o Lucas Ferreira será vendido ou não? Léo, então, para a gente trazer informação para a galera em relação ao Lucas Ferreira. Quem está de olho aqui nas nossas lives, quem acompanha o Arquibancada Tricolor, sabe que eu já vinha mencionando que São Paulo teria mais uma venda nesse mês de agosto, né? O São Paulo, então, está trabalhando com essa possibilidade, já trabalhava com essa possibilidade de mais uma venda, independente da queda na Copa do Brasil. Obviamente, essa queda, por meta financeira, o São Paulo deveria ter avançado de fase, né? Então, também afeta um pouco o orçamento, o planejamento financeiro feito, mas não é uma verba que assim justificaria uma venda desse tamanho. Eles já precisariam vender ali porque já tinham excedido o orçamento do futebol nessa temporada. E aí o Lucas Ferreira é o nome mais óbvio de saída, né? É o jogador que teria mais mercado. Chegou essa manhã essa oferta de 8 milhões de euros do Shakhtar pelo Lucas Ferreira, 50 milhões de reais pelo jogador, e tende a ser aceita pelo São Paulo. O São Paulo deve vender Lucas Ferreira ao Shakhtar nas próximas horas. Fizeram uma oferta inicial, o São Paulo mandou uma contraproposta, e aí então estão ainda ajustando termos, percentuais. A gente não tem ainda todos os detalhes dessa oferta, mas o fato é que Lucas Ferreira, então, por 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, deve deixar o São Paulo Futebol Clube. Ele que jogou bastante essa temporada no começo, agora está perdendo também um pouco o seu espaço, né? Mas ele tem apenas, cara, 19 anos, o São Paulo enxerga essa venda como importante financeiramente, ele também enxerga com bons olhos ir para o mercado europeu, embora o mercado mais alternativo que a Ucrânia, foi campeão da Copinha esse ano, entrou em campo 23 vezes, fez um gol, deu uma assistência, estava numa ascensão e hoje, então, essa oferta. O São Paulo tende a acertar a venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar nas próximas horas. E aí entra aquela coisa, né? Até eu vi o comentário do internauta, né? Ah, faz sentido, não colocava ele para jogar por isso. É muito do aspecto também tático, de característica, né? O próprio Crespo explicava o uso dele nas coletivas. A gente brincou na última coletiva ali contra o Internacional, né? Falando que eu falei para ele, acabaram as perguntas finalmente, né? Porque ele foi perguntado muitas vezes, né, em relação ao uso do Lucas Ferreira, usou ele contra o Internacional, mas já era um jogador que estava no radar de uma possível venda, Léo. Então, tá aí essa confirmação do que a gente, entre aspas, já esperava, né? Que era uma saída do Lucas Ferreira. Pode vir mais saídas aí. O próprio Henrique Carmo deve deixar o São Paulo também nas próximas horas, esse por empréstimo com opção de compra. Mas o Lucas Ferreira, então, deixando o tricolor paulista, já não temos muitas opções, né? E vai assim perdendo ainda mais as suas peças do São Paulo e não acho que seja um valor muito significativo para assim justificar uma venda. 8 milhões de euros, cara, não acho que seja o preço, cara, assim, a se pagar num, cara, no jogador da posição dele, que tem as características dele, com os números que ele tem, né, 23 jogos já no profissional já é coisa, mas está aí então a venda encaminhada. Pois é, Gabriel, pois é. Uma situação complicada, depois eu quero até, se você souber, qual o percentual do São Paulo por ele, se o São Paulo tem 100% e se vai vender 100% mesmo, ou vai manter algum percentual em cima dessa venda. Acho que é importante depois a gente saber disso, para entender de fato Só, como... Léo, isso é Oi, algo. pode falar, pode falar. Só, perdão, acho que tem uma travada aqui na minha internet, mas agora acho que eu tô de volta com vocês. Isso é algo que foi já também, assim, conversado, porque na época que a gente foi campeão da Copinha, era algo mencionado já. O São Paulo tinha feito um acordo para comprar mais percentual do Lucas Ferreira, maior percentual do Lucas Ferreira. Eu vou confirmar esse número, mas o São Paulo tinha conseguido uma adição desse percentual, foi até revelado pelo Douglas Schwartzman na entrevista aqui para o Arquibancada Tricolor. Eu vou puxar esse valor e já volto com ele para vocês. Perfeito, perfeito. É importante porque até nisso, né, quando a gente vê a notícia dos 50 milhões de reais,
Em sua grande maioria, o São Paulo não detém 100% desses direitos de atletas, né? O Douglas até comentou o porquê disso, porque contrata jogadores de outros lugares. O Lucas foi um desses casos, né? Um atleta que o São Paulo, entre aspas, trouxe para o Sub-15. Mas, Van, é uma situação um pouco complicada, porque o Lucas Ferreira, de todos os meninos da base que até agora jogaram no São Paulo, dessa geração da Copinha, foi o que teve mais minutagem e que eu esperava uma venda maior, uma venda de no mínimo 15 milhões de euros. Era o esperado para mim, pela qualidade do jogador, pela forma como vem jogando, pela falta de opções que o São Paulo tinha e porque teve mais minutagem. Foi um dos que mais jogou, que mais teve regularidade, não oscilou tanto quanto o Matheus Alves e uma diferença de 2 milhões de euros só. Eu acho que eu vou interromper só aqui, Léo. 80% é o que o São Paulo tem, tá? Então tem aí 80%, talvez a venda não seja pela assim, totalidade desse percentual, pode ser por 50% esse valor. A gente não tem essa informação nesse momento, mas esse é o valor de venda, que vai assim pintar no caixa 50 milhões de reais com a venda do Lucas Ferreira. Perfeito, perfeito. Eu vou ajustar meu mic aqui e vou passar, mas antes eu vou passar para Van. Van, e é o que eu estava falando, é uma situação um pouco complicada, porque é um atleta que a gente esperava uma venda um pouco maior. Você acha, nesse momento, interessante para o São Paulo? Eu vejo como uma jogada desesperadora, porque como o São Paulo cai na Copa do Brasil, não vai ter a meta estipulada e precisa de dinheiro. E assim, Léo, é a segunda meta do ano estipulada que a gente não alcança, né? No Paulista também era chegar até a final, aqui era chegar até as quartas. Então a gente sofre com isso, né? A gente acaba perdendo de um lado, então tem que repor do outro. Eu acho que a gente está perdendo uma safra muito boa de jogadores, aproveitando muito pouco deles, né? Isso é bem triste para o São Paulo, assim, mas acho que é o que tem que acabar sendo feito. Aí a gente acaba vendendo por um valor que não é o que a gente esperava, até por todo esse lance de não aproveitar o jogador da maneira que a gente gostaria, porque ele está subindo da base. Concordo com você que ele, assim... eu vejo muito potencial no Lucas Ferreira, até mais a ser desenvolvido, né? O Crespo não tinha utilizado ele voltou de lesão, até então, né, não tinha sido aproveitado, mas ele agora retornou e acabou sendo utilizado pelo Crespo naquela troca com o Luciano ali. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente não tem muita escolha, vamos dizer assim, né, em relação ao que o São Paulo precisa arrecadar durante o ano. E alguns dos atletas vão ter que ser escolhidos. Eu acho que o Rian só não está sendo cogitado sair do São Paulo por causa da lesão que ele sofreu também. Então, acho que os meninos que estão aí, que podem ser negociados, infelizmente eles vão acabar sendo, e por um valor que a gente, muito menor do que a gente imagina. Eu gostaria que o Matheus Alves também, eu gostaria que ele tivesse ficado mais, para a gente aproveitar mais esses atletas e tirar o máximo deles, e quando, assim, dar retorno esportivo e um retorno financeiro maior. Mas, assim, a realidade é completamente diferente, muito complicada do São Paulo. O planejamento do São Paulo, até assim, é muito mal feito em todas as questões possíveis, e uma interfere na outra, né? Não tem como. A questão esportiva, na questão financeira, e daí acaba afetando na comissão técnica, que precisa de peças, mas aí não tem. E a gente tem que colocar na mesa. Tipo, o Lucas Ferreira é aquele jogador que ele quebra linhas, que ele vai para cima, que ele é versátil, ele pode jogar em diversas posições assim também. E a gente não vai poder contar mais com esse atleta, que é muito importante para o elenco. Aí vai trazer um reforço à altura? Não vai. Então isso só que complica, tipo, a conta não bate mesmo. A gente não consegue vender atleta para trazer outro, e isso acaba sendo o custo-benefício terrível para a gente. Exatamente, é um custo-benefício terrível e é o que o São Paulo fez quando manda um recado para o mercado, né? Quando vende o Matheus Alves do jeito que vendeu, pelas cifras que foram, fala, cara, qualquer oferta próxima disso, a gente vai liberar porque a gente está precisando de dinheiro. E aí, novamente, na minha opinião, queima mais uma venda. Queima mais uma venda no desespero de fechar esse balanço de alguma forma positiva. Eu vejo dessa maneira. Né, Gabi? Então o Gabriel contextualizou, para quem está chegando na live agora, o Matheus Alves tem uma proposta por ele, né, do Shakhtar, de 50 milhões de euros, mais ou menos 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, e o São Paulo detém 80% dos direitos. Ainda não temos a informação, o Gabriel não tem informação de fato de qual vai ser o percentual negociado, né? Mas a oferta é de 50 milhões de reais. Quer adicionar mais alguma coisa, Gabriel? Não, só assim, concordo, né? A parte da informação é essa, a parte da opinião é que realmente não faz sentido, né? O São Paulo é um time sufocado financeiramente, por essas e outras escolhas, né? Mas tá aí, então. Tá aí o Lucas Ferreira com a venda encaminhada ao Shakhtar.
E bora que tem muita coisa para falar hoje, né? A gente falou 15 minutos aqui já de coisa bombástica que não foi um terço do dia. Hoje é a famosa quinta-feira maluca, né? Não tem paz para ninguém.